Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o orçamento da União para 2013. O orçamento é uma espécie de compromisso que o governo assume para com a União, para com a sociedade brasileira, e onde ele vai descrevendo onde serão colocados os recursos financeiros, as receitas arrecadadas e onde serão feitos os principais pagamentos das obrigações e também os investimentos, sobretudo na área social. Há, inclusive, também as previsões sobre o crescimento do PIB, o reajuste do salário mínimo. Portanto, é um documento fundamental para saber o rumo que o país está tomando na sua economia e na gestão dos recursos públicos. Para nos falar sobre esse tema, a nossa convidada de hoje é a doutora Maria Lúcia Fattorelli. Ela é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Doutora Maria Lúcia, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigada pela oportunidade, Gilberto. Bom, nós temos aqui um orçamento apresentado recentemente pelo Ministério da Fazenda, avaliado em 2,14 trilhões de reais. É um orçamento para 2013 que registra uma elevação da receita primária em 12% superior àquela registrada no orçamento desse ano corrente, 2012. Mas, tendo em vista que o Brasil, o governo, está prevendo também para o próximo ano um crescimento do PIB real de 4,5%, que comentários nós poderíamos fazer inicialmente sobre essa peça orçamentária? Sim, é importante a indicação desse crescimento, né? É um otimismo muito grande, embora nós estejamos em um cenário de crise internacional. Então, se a atividade econômica não está crescendo nesse ritmo, né? Você vê o primeiro semestre desse ano, não chegamos a 1% de crescimento, né? Então, tudo indica que esse crescimento de receita dificilmente virá de crescimento de arrecadação tributária, porque a arrecadação tributária ela acompanha o crescimento da atividade econômica. Muito possivelmente, esse crescimento virá da emissão de mais títulos da dívida. Então, virá de um crescimento da dívida pública, não é? Porque na peça orçamentária entram as receitas provenientes da arrecadação tributária, de todos os impostos, taxas, contribuições que todos os empresários e os cidadãos pagam sobre tudo que consomem, sobre tudo que recebem, e entram também as receitas advindas da emissão de novos títulos da dívida, né? E, nesse sentido, é importante quando se fala da elevação da receita primária, nós estamos nos referindo à elevação da receita tributária. O que é arrecadado o que é arrecadado dos tributos, não é? Então, para atingir esse valor previsto aqui para um crescimento de receita primária de 12%, ou teremos um crescimento muito grande da atividade econômica, uma retomada muito forte do crescimento, não é? Ou uma elevação da própria carga tributária. Aí, para esse crescimento sem emissão, sem endividamento de 12%, Deus precisa ser mais brasileiro ainda, né? Porque se prevê um crescimento para esse ano de que a gente percebe que para ter um crescimento da receita primária de 12%, a senhora praticamente está dizendo que é quase impossível, ainda que impossibilidade em economia é algo que não se pode falar. Mas a senhora acredita que realmente esses 12% vão ser alavancados por endividamento? Bom, nesse cenário de baixo crescimento econômico, é o que eu estou dizendo, a não ser que haja um aumento muito grande de carga tributária,
Porque não existe mágica. Está com uma série né? de desonerações, né? Folha das empresas, IPI, quer dizer, a coisa complica nessa arrecadação. A tendência é a arrecadação majoritária, a arrecadação cair, né? Exatamente. Se não houver um aumento muito grande da atividade econômica, né? um favorecimento ao consumo. E para haver favorecimento ao consumo, tem que haver aumento salarial. Como é que as pessoas consomem? Né? E não é isso que nós estamos vendo na própria peça orçamentária. Né? Ela não prevê um reajuste para servidores, o reajuste para o salário mínimo está pequeno, e a própria atividade industrial no país está em dificuldades, né? Nós estamos passando por um processo de desindustrialização. Como é que nós vamos explicar um crescimento tributário num cenário de baixo crescimento econômico? Teria que haver uma reviravolta nos rumos. Teria que haver uma modificação completa, não é? nas prioridades. Não é? Agora, a receita previdenciária para 2013, prevista no orçamento, ela está em 314,1 bilhões de reais, 17,9% superior àquela registrada em 2012, atualmente. Né? Que fatores interferem para que essa receita previdenciária tenha essa variação mais elevada ou essa previsão de uma variação tão elevada? Pois é, em parte, historicamente, tem havido um crescimento dessa receita previdenciária em função da formalização do trabalho. Não é? À medida que se formaliza a contratação dos trabalhadores, a receita previdenciária aumenta. Além disso, a formalização tem crescido apesar da crise. Apesar da crise, tem havido. E, por outro lado, a maior receita previdenciária é da COFINS. A COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ela incide sobre tudo que consumimos, inclusive sobre bens e serviços. A COFINS está presente na nossa conta de luz, de telefone, em todos os produtos, não é? É uma contribuição que incide sobre o consumo, e essa majoração aqui da receita previdenciária, ela acaba recaindo também sobre a COFINS. Então, a gente volta no assunto que nós estávamos discutindo na primeira questão. A COFINS está na conta de luz, ela não saiu com a retirada dos penduricários, que a presidenta retirou agora, não, né? Pois é, ainda ela vai se manter. Ela vai se manter, né? Porque, caso contrário, é outra incógnita. Como aumentar essa contribuição nesse volume, não é? Não teria nesse efeito cenário. do bônus demográfico nessa conta, não? Já um efeito forte do bônus demográfico nisso aí? Pois é, isso aí o bônus entraria na formalização, se ele for acompanhado de formalização de emprego, não é? Caso contrário... Professora ou auditora, né? A senhora é auditora. Dívida sempre é uma coisa que balança as pessoas. Tal. No orçamento, como o Beto já frisou, de 2,4 trilhões de reais para 2013, 42% serão utilizados para pagar a chamada dívida primária e financeira, ou seja, quase 900 bilhões de reais. Exato. Essa despesa com a dívida não seria um grande entrave ao próprio governo, que reconhece a necessidade de elevação dos investimentos públicos? Claro. O nó que amarra o Brasil é essa dívida, não é? E o mais grave é que é uma dívida que nunca foi auditada, como determina a Constituição Federal, e sobre a qual já foram comprovados diversos indícios de ilegalidades, de ilegitimidades, especialmente por ocasião da CPI da dívida realizada aqui na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010. Esse relatório está há 2 anos no Ministério Público. O Ministério Público designou um grupo de procuradores para trabalhar sobre esses relatórios da CPI. E, de fato, um orçamento de qualquer país que indica 42% de todas as receitas para o pagamento de uma dívida, no mínimo nós temos que saber que dívida é essa, principalmente porque a cada ano nós estamos destinando um montante assim. Em 2011, por exemplo, que é o orçamento que está aí nesse caderno, que eu entreguei para os senhores, nós pagamos 45% do orçamento executado em 2011
nós destinamos para a dívida pública. E, apesar disso, a dívida cresceu. E por que cresceu? Se nós estamos destinando 42%, não é? Cresceu porque a maior parte desse pagamento, dos juros principalmente, estão sendo feitos mediante a emissão de nova dívida. O que fere, inclusive, a Constituição Federal. Esse é um dos itens que está lá no relatório da CPI. É uma maneira de contabilizar a dívida de forma distorcida que está permitindo a emissão de dívida para pagar despesa corrente, que os juros são despesas correntes. E a Constituição proíbe isso. A Constituição, artigo 167, determina que só se poderia emitir dívida para pagar despesas de capital, de forma que a dívida ficaria num patamar estável e só se emitiria dívida para amortizar o principal da dívida. Os juros teriam que ser pagos com a economia primária. E com o superávit primário e tudo mais, de forma que haveria uma economia e uma estabilidade na dívida. Não é isso que está acontecendo. A dívida está aumentando, apesar desse vultoso pagamento a cada ano. Ora, Maria Lúcia, vamos examinar um pouco ao longo do tempo, nos últimos 5 anos, essa dívida, porque na peça orçamentária anunciada, o governo apresenta a dívida do setor público em tendência de queda. A dívida que registrou 42,1% do PIB em 2009 caiu para 39,2% em 2010, continuou caindo para 36,4% em 2011, com previsão de queda para 35% do PIB neste ano atual, que ainda não finalizou, 2012, e uma previsão para o ano de 2013, que é uma estimativa de queda de 32,7%. No entanto, nós sabemos que há controvérsias sobre a metodologia aplicada. Que comentários podem ser feitos sobre esse tema? Pois é, nós somos um dos setores que critica fortemente essa metodologia de dívida líquida. O Brasil é o único país que calcula a dívida líquida, porque essa metodologia, primeiro, ela não tem base técnica, ela não tem base lógica. Por que isso? O que é uma dívida líquida? O que se deduz da dívida líquida? Da dívida bruta para se chegar na dívida líquida? Aqui no Brasil, se deduz principalmente as reservas internacionais e alguns créditos que nós temos. Por que nós criticamos isso? A nossa dívida bruta, segundo dados do próprio Tesouro Nacional, custou mais de 12% ano passado, por exemplo. Quanto que as reservas renderam para o Brasil? Quase nada. Então, a crítica começa aí. Nós não podemos comparar grandezas de pesos distintos, de valores relativos distintos. Por que as reservas internacionais não renderam quase nada? Não renderam quase nada porque, segundo o Banco Central, não há transparência a respeito de onde estão aplicadas as nossas reservas. Mas, segundo o Banco Central, elas estão aplicadas, em sua maior parte, em títulos da dívida norte-americana. Isso é dito em alguns textos. Com taxa praticamente zero. Praticamente zero. Então, com a queda do dólar, por exemplo, teve ano que nós pagamos para ter reserva. Pagamos para ter reserva? Pagamos para ter reservas. Não é? Porque se nós tivéssemos ficado com o valor em reais, pelo menos, nós não teríamos perdido nada. Trocando esses valores em dólar, o valor que nós tínhamos em janeiro era maior do que o valor que nós tínhamos em dezembro, porque o dólar caiu comparativamente ao valor da moeda nacional. Então, é um custo muito elevado para ter essas reservas. Mas, enfim, ao mesmo tempo em que esse cálculo da dívida líquida considera esses créditos que o Brasil tem, embora não sejam créditos disponíveis, por exemplo, nós não podemos de uma hora para outra ir lá e resgatar todos esses títulos da dívida americana. Nós não podemos fazer isso. Então, ao mesmo tempo que comparam esses dados, não considero, por exemplo, obrigações que nós temos com o exterior, como o nosso passivo externo. Então,
como é que considera alguns ativos, não considera passivos? E outra, a dívida sobre a qual são calculados os juros devidos é a dívida bruta. A dívida que nós estamos amortizando é a dívida bruta. Então, nós somos um dos setores que critica veementemente essa metodologia de dívida líquida, porque isso não passa de um artifício para aliviar o real peso da dívida na vida dos brasileiros e na vida do país. A dívida bruta hoje, ela já está perto de 80% do PIB. Então, é com esse dado que nós temos que trabalhar. E é por causa desse peso de 80% é que 42% do orçamento estão sendo consumidos com o pagamento da dívida. Então, nós precisamos... Quase R$1 trilhão. Quase R$1 trilhão. E mais grave ainda, desses 900 bilhões que o senhor mencionou, 608 bilhões são colocados como se fosse mera rolagem. O que é isso? Isso é anunciado como se fosse pagamento de dívida com emissão de dívida, como se fosse mera troca. Isso também a CPI provou que não funciona assim. Não existe a mera troca. Essa queda aí que sai de 42% e que chegaria a 32%, que seria uma conquista fantástica, está parecendo mais coisa de mágico argentino, de mandrake, do que de economia. É um artifício estatístico. A queda da Selic, que andou aí por perto de 20% para 7,5%, não explicaria um pouco isso? Não. Não, porque também nós temos acompanhado isso. Justamente quando a Selic entrou em queda, o Tesouro passou a vender os títulos da dívida brasileira com base em taxas fixas muito superiores à Selic. Só para dar um exemplo, no dia que a Selic caiu para 9%, que foi dia 19 de abril, nós verificamos o leilão efetuado naquele dia. O Brasil vendeu o título nesse dia, o Tesouro vendeu por 10,79%, ou seja, 20% acima da Selic. E por que isso acontece? Porque quando o Tesouro coloca os títulos, quem tem o privilégio de comprar em primeira mão, na primeira oferta no mercado primário, são os chamados dealers. Desculpa a palavra em inglês, mas é assim que está lá no site do Tesouro. São os negociadores. É um grupo de 12 bancos que vai se revezando a cada 6 meses por portaria do governo brasileiro. É o próprio setor financeiro. É o próprio setor financeiro, são 12 bancos, inclusive bancos estrangeiros. Agora, por exemplo, o Deutsche Bank alemão está lá, o Barclays, que acabou de sofrer uma forte denúncia por manipulação de taxas de juros lá na Inglaterra, é um dos dealers aqui que tem o privilégio de comprar. E esses dealers, eles fazem assim, quando o governo anuncia o cronograma de lançamento dos títulos, eles já combinam antes quem vai comprar o quê para não haver disputa, porque se houver disputa, é claro que os juros tendem a cair. Está tudo combinado. Então, eles já combinam antes para não haver disputa e quem está lá naquele dia. Por exemplo, que a Selic caiu para 9%. O governo faz a oferta a taxas mais baixas. Ele simplesmente não compra. E ele tem a prioridade de comprar. Então, são temas que nós temos que abrir para a sociedade, não é? E para a própria sociedade fazer o contraponto de pressão para que as coisas mudem. Porque o mercado financeiro faz a sua pressão, ele tem as suas armas, não é? Ele tem lá as agências que calculam o risco país, ele financia campanhas ou não, né? Então, o setor financeiro tem as suas armas. E a sociedade? A sociedade só está pagando a conta e precisa usar o poder cidadão para pressionar. No próximo bloco, nós vamos examinar os gastos do governo com saúde e com as políticas sociais em geral. Continue com a gente no Agenda Econômica.